aí? Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Mateus vai colocar ali o tema da mensagem no slide. O tema da mensagem é esse: o clamor que move o coração de Deus. Amém? Esse é o tema, o clamor que move o coração de Deus, baseado em Marcos 10, 46 aos 52. Em alguns momentos da vida, pode acontecer de nós nos sentirmos ignorados, esquecidos, como se nós estivéssemos à margem da vida. É aquela sensação que muitas vezes a gente tem, que enquanto uns seguem em frente, conquistam as coisas, vivem milagres, alcançam aquilo que elas desejam e esperam, muitas vezes parece que nós permanecemos parados, esperando algo a mudar. Não é? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você faz de tudo, outros seguem em frente, conquistam, alcançam milagre, avançam, mas parece que chega um momento da nossa vida que nós ficamos só parados, não acontece nada. É aquela estagnação que nós muitas vezes ficamos esperando algo mudar e não muda. Talvez nós estejamos, e acontece isso, como aconteceu com esse homem, o cego Bartimeu. Esse homem era um cego, obviamente. Ele era marginalizado, ele vivia pedindo ajuda. A Bíblia conta que ele vivia à beira do caminho, observando a vida passar. E não só, ou melhor, ele não observava a vida passar. Por quê? Ele era cego. Ele só ouvia a vida passar, porque já ele nem enxergar, ele enxergava. Então a gente olha para o texto, diz que esse homem estava fora da cidade de Jericó, sentado à beira do caminho. A única esperança que esse homem tinha, ficando sentado ali todos os dias, era que algum viajante, algum andarilho que passasse ali naquela estrada que ele tinha costume de ficasse ali, que alguma pessoa, algum viajante se compadecesse dele e entregasse algumas poucas moedas. Hoje em dia tem muitos que ficam aí nos sinais de trânsito, né? Aqui no centro tem muito pedinte, tem muitas pessoas dessa forma. E esse homem, a única esperança dele é que alguém se compadecesse dele e desse algumas moedas. Ele não tinha visão, ele não tinha status, ele não tinha nome respeitado. E a gente pode perceber que a única coisa que esse homem tinha, que o texto destaca isso muito, é que ele podia ouvir e ele podia clamar. Pesquisei na internet se realmente não era vozes da minha cabeça. Eu perguntei se a pessoa que é cega, se ela desenvolve a audição, fica mais sensível. E realmente isso é comprovado pela ciência, pela medicina, que a pessoa ela não ouve mais, mas ela fica mais, ela tem mais percepção de sons e barulhos, porque por ela não ter visão, ela desenvolve isso. O cérebro transfere, vamos dizer, se eu não sou médico, mas pelo que eu entendi, o cérebro transfere lá a parte que era para o olho, transfere para o ouvido. É mais ou menos assim, eu não sou médico,
e pode estar errado, mas essa foi a compreensão que eu tive. Então ele tinha a única coisa que ele tinha é que ele podia ouvir e ele podia clamar. E foi isso justamente que mudou a história. Porque o texto conta que Jesus estava passando pela cidade de Jericó, e ele não perde tempo, ele não hesita, ele não se cala. E é sobre isso que nós vamos falar, porque esse homem ele não deixou com que as circunstâncias prendesse ele no lugar de sempre. A Bíblia diz que ele rompeu com a mesmice, ele teve atitude. Então essa história não é apenas a história de um cego que passa a enxergar, é sobre um homem que sai da beira do caminho e vai para o centro da vontade do Senhor. E como Jesus passou lá em Jericó, hoje o Senhor está aqui, porque a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiver, Ele no meio estará. Então eu tenho certeza que hoje o Senhor está aqui, e Ele vai fazer uma pergunta ao decorrer dessa mensagem. Para mim e para você, será se nós vamos nos calar ou nós vamos clamar como o cego de Jericó? Porque tem muita gente que, ao invés de falar, ela se cala. A primeira coisa que eu aprendo com o texto, o Mateus já colocou, como o Tiago colocou, espere eu falar para você colocar. Espere eu falar. O Tiago estava igualzinho domingo passado, estava na pressa, hoje ele não veio, né? Deve estar trabalhando. Primeira coisa que a gente aprende com o texto. Obviamente, Bartimeu tinha uma limitação real. O texto diz, eu acabei de dizer, que ele era cego. Bartimeu era uma pessoa que se sentia à beira do caminho. E muitas vezes nós nos sentimos assim, parados, como eu disse na introdução. Nós ficamos sem direção, nós ficamos dependendo de pessoas, dependendo de alguma coisa dar certo. E a gente percebe pelo texto que nós, muitas vezes, graças a Deus, nós não somos cegos. Aqui na igreja eu não conheço, não tem nenhum cego, graças a Deus. Tem uns que dá problema, tem uns que dá problema sim, outros problemas sim, mas cego não é? Eu costumo dizer que pastor ele tem que ser psicólogo, psiquiatra, médico, tem que ser de tudo um pouco, né? Então, eu não sou formado em nada disso que eu falei, mas de vez em quando você trata com os doidos, você tem que puxar uma orelha aqui, você tem que dar uma correção ali, você tem que visitar um ali. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, o texto diz aqui que Jesus e seus discípulos já estavam saindo, Jesus já estava saindo daquela cidade. E era a última vez que Jesus passaria em Jericó antes de ir para Jerusalém. Então essa era a última oportunidade para Bartimeu. Ele não podia perder esse momento. E muitas vezes nós deixamos Jesus passar sem agir. Nós temos que entender o seguinte, há oportunidades que elas jamais vão voltar. Elas jamais vão voltar. Eu já perdi muita oportunidade, benefício próprio meu por besteira. Porque eu não quis, vou citar um exemplo simples. Aí depois eu vou citar por que eu rejeitei. Há um tempo atrás eu fui nos vizinhos do irmão Rodrigo, que congrega aqui, que eu conheço há muitos anos. Eles me chamaram para ir lá, eu peguei e fui lá orar. Orei, conversei, aconselhei, e ao término o Rodrigo pegou e disse assim, pastor, eles vão te dar um almoço, minha esposa e minha filha que acha ruim, né? Eles vão te dar um almoço, porque eles são dono do... Como é que é o nome lá? Eles são dono do Mourão. Sabe aquele restaurante Mourão? Um que tem ali abaixo do ginásio do Jardim América, em frente ao bombeiro. Tem um caminhão de bombeiro ali, acima do Tatico. Ali. Eles são donos de lá. Aí eu peguei e recusei e disse assim, não quero. Por que eu não quis? Por quê? Primeiro, era a primeira vez que eu ia na casa deles. Eu tinha conversado com eles só algumas vezes. E se eu já chego e já recebo isso, na minha cabeça estava, eles vão pensar que eu estou cobrando a vinda aqui. E recusei. Aí eu contei para minha esposa, ela brigou comigo. Semana passada, uma irmã ligou para mim, ela fez aniversário em Brasília, lá em Brasília, Rebeca.
Aí ela pegou e ligou para mim e falou assim: pastor, vem aqui para o meu aniversário, vou fazer uma festa muito bonita aqui. Se o senhor vier, eu pago a hospedagem do senhor. Eu fui? Não, por que eu não fui? Porque meu carro estava estragado. Se eu fosse, a peça poderia quebrar e eu poderia morrer na estrada. Por isso que eu não fui. Era uma peça muito importante lá da balança da direção lá. O Denis sabe, se quebrar ela, perde a direção. Já quebrou, eu não fui. Enfim. Não, é pastor. É pastor. É. Pastor, não é irmã do pastor. Olha o Ló querendo pegar a benção de Abraão. Enfim, tem oportunidades que na vida, se a gente deixar ela passar, a gente não vai desfrutar dessa oportunidade, não é? Porque há momentos que a porta pode estar aberta, e nós precisamos clamar com fé antes que ela feche. Então a gente percebe que hoje pode ser o momento, pode ser a última chance. Então nós não podemos deixar para depois quando Deus quer que nós façamos agora. Amém? Eu só usei esses exemplos. Tem muitas coisas que eu recuso aí para não ser mal visto aí, para não ser malquisto aí pelos outros. Mas era a última oportunidade desse homem que tinha uma limitação real, a cegueira. Então, não deixe a oportunidade passar. Aproveite a oportunidade, se agarre à oportunidade que o Senhor te der, porque pode ser que aquela pode ser a última oportunidade que Deus está dando para você de fazer um negócio, de fazer uma aliança com alguém. Então, Jesus estava passando pela última vez naquele lugar. Segunda coisa, Mateus vai colocar: o cego, ele ouviu falar de Jesus, porque a fé começa pelo ouvir. O texto diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como esse cego Bartimeu não enxergava, ele ouvia. Então o que ele ouviu gerou fé. O texto diz que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, então ele entendeu que quem estava passando ali naquele momento não era qualquer um, era Jesus. Então a gente percebe que mesmo quando a gente não vê saída na situação, nós podemos crer porque nós ouvimos a palavra. A Bíblia diz assim, olha: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé ela é aumentada mediante a palavra. Esse homem não via, mas quando ele ouve a multidão clamando Jesus, ele ouve o burbúrio, ele ouve a balbúrdia que estava acontecendo ali. Balbúrdia é bagunça, mas era uma multidão, né? Era uma multidão que estava acontecendo, que estava passando ali. Então, mesmo quando você não vê saída, quando você ouve a palavra, sua fé é aumentada. É por isso que nós temos que ouvir a palavra todos os dias e ler a palavra todos os dias, para a gente não sucumbir aos problemas da vida, porque ele ouviu falar de Jesus. Então a fé começa pelo ouvir. O simples fato de ouvir gera fé. Então, esse texto aqui também mostra que ele creu na identidade de Jesus, porque ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama com intensidade. Ele clama e grita por misericórdia, porque Bartimeu não fez uma oração formal ou tímida, ele gritou. Porque imagina a situação, Jesus está passando, a multidão está comprimindo, apertando Jesus. Se ele para, Jesus ia ouvir ele? Não, o texto diz que ele começou a gritar, a necessidade dele era urgente, e ele começa a expressar a dependência dele de Deus. Então, ouça o que eu vou te dizer. Há momentos em que orações silenciosas não irão refletir o desespero do seu coração. Tem momentos que você vai clamar, você vai gritar mesmo. Tem momentos que você tem que gritar. Eu já fui para monte, eu gritava no monte. Você vai ter que gritar. Por quê? Pastor, isso é loucura. Não. Mas o clamar, sabe o que significa clamar no latim? No latim vem de clamare, que significa gritar, chamar em voz alta, suplicar. É um grito do coração movido por desespero, fé ou necessidade profunda. Isso é clamar.
Então, quando você estiver numa agonia muito grande, você vai ter que gritar. Você vai ter que clamar, é reconhecer que só Jesus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Esse cego, ele clama com intensidade. Ele sabia que se Jesus passasse e não atendesse o pedido dele, nada aconteceria. Então, há momentos que você tem que entrar dentro do seu quarto, como Jesus diz, fecha a porta, coloca uma música, ou se não tiver uma música, enfim, entra para o seu quarto, espera todo mundo sair, começa a gritar, vai te chamar de doido, tem problema não. Vai chamar a polícia, tem problema não. No caso da irmã Brasilina, a polícia já mora lá, né? Que é o esposo dela. Eu falei domingo passado, bom que se ela der problema, você já prende ela, né, irmão Carlos? Aí ele diz, é mais fácil ela me prender do que eu prender ele. Mostrou quem manda, que é a mulher. Então, clamar, o cego clama com intensidade. Porque ele sabia que se ele não gritasse, se ele não fizesse algo de diferente, Jesus não atenderia. Então, aprenda uma coisa. Olha para a mulher do fluxo de sangue. O que a mulher do fluxo de sangue fez? Ela fez alguma coisa diferente. Então, a gente olha para a palavra que esse homem clama gritando por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele pede misericórdia. Ele não exige nada, ele não suplica nada, ele não pede justiça. Ele sabe que ele não merece nada. Ele sabe que Jesus não tem que dar recompensa nenhuma nele. Ele pede por misericórdia. Sabe qual a diferença entre graça e misericórdia? Graça é receber o que eu não mereço. Misericórdia é ser livre do juízo. Ele clama por misericórdia. Então, a oração mais poderosa é aquela que começa com humildade. Esse clamor dele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mostra que ele estava gritando, né? Como eu disse, gritar é clamar, clamar é gritar, chamar em voz alta, suplicar. É um grito do coração movido pela fé. Então, de vez em quando, você dá uns gritos aí. Se você quer gritar, você fala, pastor, lá na minha casa eu não consigo gritar. Eu não posso gritar porque vai me chamar de doido, o vizinho vai incomodar. Eu moro num prédio, moro numa casa. Eu te dou a chave da igreja. Você vem para cá e você fica aqui a manhã inteira gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia da minha família. Jesus, começa a gritar. Baixa a porta para ver se alguém vai te ouvir. Não vai ouvir, não. Nem o vizinho do lado aqui vai te ouvir. Vai lá para cima e começa a gritar. Só que lá em cima, vou te contar uma história. Hã? Eu não vou contar. Vou gritar não, Leandro. Desculpa, perdão, Leandro. Não vou contar a história não, porque o Mateus que vocês vão ficar com medo. E realmente vai. Bicho papão. A fé começa pelo ouvir. Ele ouviu falar de Jesus. Quando eu aluguei aqui, primeira vez que eu subi lá, que eu fui lá em cima, eu ouvi uma voz dizendo assim, o que você está fazendo aqui? Esse lugar aqui é meu. Viu que vocês iam ficar com medo? Agora ninguém quer subir lá. O bicho vai te pegar. Aí outro dia, outra coisa que o texto diz. Outra coisa que o texto diz. A oposição sempre tenta silenciar a fé. Porque o verso 48 diz assim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a gritar, as pessoas, os discípulos, repreendiam ele para que ele se calasse. A voz da multidão vai tentar calar você. Porque a gente percebe que no momento que a gente mais precisa de fé, quando você costuma buscar o Senhor, decide buscar Deus com intensidade, vai surgir obstáculo, crítica, desânimos, acusações. Por quê? Você começou a buscar o Senhor.
Isso normalmente acontece da seguinte forma: uma pessoa começa a frequentar a igreja com fervor e logo os amigos, parentes zombam e desestimulam aquela pessoa. É a voz da multidão tentando silenciar o seu clamor. É a voz da multidão. É só você, como eu sempre falo, orar e mexer em caixa de marimbondo. Você já viu caixa de marimbondo? Ela está quietinha lá, mas está incomodando. Você vai lá e vai tirar. O que é o marimbondo? Vamos dizer assim, o diabo. Ele está ali. Aí você começa a orar, vai vir tribulação, vai vir perseguição, vai vir luta, pessoas próximas de você vão te zombar da sua fé, vão tentar fazer você parar. Foi o que aconteceu. Mas entenda o seguinte, quem precisa de milagre não pode se calar. O texto diz que mesmo ele sendo pressionado a ficar quieto, Bartimeu gritou ainda mais. Isso mostra o desejo de mudança. Ele não tinha medo da rejeição. Então a intensidade da busca revela o tamanho da fé. Se você quer algo de Deus, você não pode se esconder. Se você quer algo de Deus, quem precisa de milagre não pode clamar, não pode se calar. Tem que chorar mais, tem que buscar mais, mesmo que zombem. Porque buscar Jesus não é fácil, não. Ser crente, você acha que é fácil? Não. Um escritor disse assim, se você quer uma religião fácil, sem perseguição, não te aconselho ser cristão. Ser crente é levar burdoada todo dia, é problema todo dia, é luta todo dia, perseguição todo dia, é o diabo te incomodando, é o diabo usando alguém para te pressionar, para tentar fazer você parar. Mas entenda o seguinte, a oposição vai tentar silenciar a sua fé. Quem sabe tem algum problema, alguma situação, algum sentimento dentro do seu coração, ou pessoa, tentando fazer você silenciar e parar. Mas o cego, ele precisava de um milagre, e ele não se cala. Ao invés dele se calar e se render à pressão, ele gritou ainda mais. O texto diz, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Eu não vou falar em alta voz por causa do Leondas. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falava com intensidade ainda maior. Você já viu o menino quando está desobedecendo? Pai, mãe, pequeno? É a mesma situação. Cala a boca. Aí que o menino fala. Não sobe. Aí que o menino sobe. Não vai. É aí que o menino vai. Não é? Ele não estava em desobediência, ele estava em fé, ele queria milagre. Por isso que ele não se sucumbe à pressão das pessoas. Então a fé que persevera, ela tem que ignorar as críticas. Bartimeu não se importou com o julgamento alheio, ele estava focado em quem podia mudar a vida dele, porque a parte, novamente ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não deu nem atenção para quem estava repreendendo ele. Para servir Jesus você vai ter que, fechar os seus ouvidos. Está falando? Se eu fosse parar porque as pessoas falam mal de mim. Eu tenho certeza que gente que vem aqui na igreja fala mal de mim. Tenho certeza absoluta disso. E está falando, eu sei que fala. Eu sempre costumo dizer, se eu não fico sabendo pelo próprio Espírito Santo de Deus, o fofoqueiro vem e me conta. Ou às vezes nem fofoca, às vezes, sabe aquelas conversas assim que você pega as coisas no ar? Eu sei. Mas o que eu tenho que fazer? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está me repreendendo? Eu vou continuar. Olha, se você está incomodando alguém com a sua postura espiritual, é sinal que você está fazendo certo. O crente que não incomoda o mundo espiritual está fazendo algo errado. O crente que não é perseguido está fazendo algo errado. O crente que não é zombado está fazendo algo errado. Porque o verdadeiro cristão, onde ele chega, a luz de Deus vai resplandecer sobre o ambiente. Onde ele chega, os demônios vão ficar inquietos. Aí o que acontece? Ele sabe que o poder de Deus está sobre mim e sobre você. Você chega no ambiente, chega na sua casa. Alguém começa a brigar com você. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo? Eu saí da igreja agora. Por isso. Por isso. Porque você saiu da igreja agora. Você está buscando mudança, você quer mudança. E tem um que não quer que as coisas mudem. Quem é? O diabo. O ladrão veio para matar, roubar e para destruir.
Ele ruge como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Por isso, a oposição vai tentar silenciar a sua fé. Então, a sua persistência pode ser o caminho para o seu milagre. Persista, insista, continue. Se alguém está mandando você parar, feche os ouvidos. Eu vou seguir Jesus. Você não quer? Eu estou indo. Mas pode ter certeza que esse que diz que não quer e se levanta contra, o tempo vai fazer com que ele faça a mesma coisa que você está fazendo. Sabe por quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja o exemplo primeiro. Os outros vão vir. A Vanessa aqui é prova. Na minha família, a família do meu pai, a maioria é tudo crente. Tem uns que é meio safado, relaxado, preguiçoso, omisso. Mas tem os crentes firmes. A maioria da família dos dois lados já se converteu. Do lado do meu pai, eu perco a conta de quantos pastores tem. Vamos contar. Me ajuda a contar. Isnei, Esmilei, Adriano, Júnior. Não. Ezinho, Els, Divaldo. Tem uns 10. No mínimo. Só de pastor. Então faz sua parte, irmão. Se tentam te silenciar, pode ter certeza que esses que silenciam e jogam pedra, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, ele vai chegar em você e vai dizer assim, você pode orar para mim? Você pode orar para mim? Que dia que tem culto? Que dia que tem culto? Vou contar o testemunho aqui do já falecido irmão França. Ele não falou mal, como eu estou falando aqui, mas aconteceu o seguinte. Ele passando por dificuldade, ele estava com depressão, e ele não vinha na igreja, só a esposa dele, que é a irmã Sandra, e a filha dele, que é a Débora, que a maioria de vocês não conhecem. E ela vinha para a igreja, a dona Sandra sempre foi pontual, está aqui, e aí ela pegou e disse assim, nesse dia eu estava com dengue, né? Eu estava com dengue, sabe quando você fica com dengue todo tremido? E aí a irmã Sandra pegou e falou assim, perguntou se eu podia ir lá orar por ele. Primeira coisa que eu não conhecia. Primeira coisa que eu pensei, Deus, isso eu falei para ele quando ele estava vivo. Eu falei assim, Deus, se esse homem está endemoniado, ele é policial federal. Ele tem arma. Se esse homem fica endemoniado lá com a arma na mão, eu estou enrolado. Coitado, eu cheguei lá, ele estava amuado no sofá lá, e eu orei, ele abaixou a cabeça. Foi uma oração muito rápida, que eu estava gripado, doente, enfermo. Foi uma oração assim muito rápida que eu fiz. Fui embora, acho que foi no outro dia, no mesmo dia. Ele mesmo ligou. Pastor, eu quero ir na igreja do Senhor, que dia que tem culto? E morreu nos braços do Senhor. Até o último dia serviu ao Senhor aqui conosco, o batizamos, serviu e adorou o Senhor. E hoje eu tenho certeza que ele dorme no Senhor. Então, não deixa ninguém te parar, não. Essa corrida é difícil, mas não pare por nada e por ninguém, não. Vai embora. Às vezes vai ser arrastado, às vezes vai ser sozinho, mas vai, porque os outros vão vir. Amém? Faça como cego. Se alguém te repreende, continue. Próximo, Mateus. A fé faz Jesus parar. O verso diz, Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, dizendo-lhe, ânimo, levante-se, ele o está chamando. O que acontece? A fé desse homem fez Jesus parar. Porque você há de concordar comigo que tinha muitas pessoas gritando. Não é? Eu sempre digo que quando Jesus andava, por onde Jesus andava, tinha multidões. A Bíblia declara isso, tinha multidões. E no meio das multidões, tinha aqueles que seguiam Jesus por causa de comida, tinha uns que seguiam Jesus por causa de milagres, e tinha aqueles que verdadeiramente queriam Jesus, independente da comida, independente do milagre. Quem somos você? Como é que eu faço aqui? Você é quem no meio dessa multidão? O que quer comida? O que quer milagre? Ou o que quer Jesus independente da comida e do milagre? Aí o que acontece? No meio de uma multidão, muita gente gritando o mesmo nome, com o mesmo intuito,
mas Jesus parou. Por causa de quem? Da fé do cego Bartimeu. Em meio à multidão e ao barulho, Jesus parou por causa do clamor desse homem cego. Então isso mostra uma fé sincera e insistente. Isso chamou a atenção de Jesus. Então talvez aqui você pense que está gritando no vazio, que a sua fé não está alcançando o céu. Você já teve esse sentimento de orar e parece que o céu está de bronze? Você ora porque a gente é assim. A gente é movido por emoção. Provo para você. Você dobra o joelho, você ora. Você chora, você sente um arrepio, um calafrio, você tem visão, você estribucha no chão. Aí quando acaba o período de oração, você levanta e no seu íntimo está aquela afirmação: Deus estava aqui comigo. Porque eu chorei, porque eu vi, porque eu senti. Mas na maioria das vezes, você dobra o seu joelho, não cai nenhuma lágrima. Você não sente arrepio, você não tem visão, não acontece nada. E nesses momentos, nós somos tendentes a pensar assim: Deus não ouviu a minha oração. Mas a minha Bíblia diz que quando eu clamo, Ele me ouve. Então a gente percebe que o clamor seu não é ignorado. Quando você clama, é como se você chamasse a atenção do céu, é como se o céu parasse para te ouvir. Então o seu clamor move o coração de Deus. O seu clamor faz o céu agir em seu favor. Então entenda o seguinte: Jesus parou, e hoje Jesus está aqui, atento ao clamor do seu coração, como lá com o cego de Jericó. E o que acontece que o texto também diz? Jesus parou e disse o quê? Chamem-no. E chamaram o cego. O que a gente entende com isso aqui? Que muitas vezes, como aconteceu aqui, Jesus não foi diretamente ao cego. Ele mandou que outras pessoas chamassem o cego. O que isso significa? Que muitas vezes Deus vai usar outras pessoas para trazer resposta para você. Isso mostra que muitas vezes outras pessoas vão ser o instrumento de Deus para conduzir você à bênção que Ele tem para você. Deus pode estar me usando aqui agora. Eu tenho certeza que Ele está. Deus pode usar um amigo, uma pregação, uma mensagem, uma palavra, um abraço. Deus me usou para falar com a Thaís. Foi Deus, Thaís? Falou? Foi? A Thaís é tímida aqui só, né, Thaís? Foi Deus, Thaís? Foi. Não foi eu, não converso com a Thaís. Veja a Thaís aqui no culto. Então, o que a gente entende? A fé fez Jesus parar. Então, às vezes a gente pensa assim: bom, Deus vai me abençoar. Aí a gente faz os planinhos na cabeça da gente de como Deus vai nos abençoar, né? Aí a gente pensa assim: bom, Deus vai me abençoar, Ele vai enviar um homem montado num cavalo branco, com escudo na mão, vai ter um trovão, um relâmpago, o tempo vai mudar. Eis que te digo, sua bênção chegou. Não. Deus usa coisas simples e corriqueiras da vida. Me lembro aqui que um irmão congregava aqui conosco, contou um testemunho de um amigo dele que estava desviado. Não sei se era ele ou se era um amigo dele, né? Se ele disse que era um amigo dele. Mas a história conta que ele na rua, esse amigo desviado, do outro lado da rua passa um mendigo, todo bêbado, que não o conhecia, que ele nunca tinha visto, e grita do outro lado: Ei, desviado, volta para a igreja, Jesus está te esperando. Então, queridos, Deus usa pessoas para trazer respostas para você. Jesus não foi até ele. Jesus disse: olha, chamem ele, traga ele até aqui. Amém? Amém. O texto diz também que o ânimo renasce quando a gente ouve o chamado de Jesus. Porque as mesmas pessoas que mandaram Você quebrou meu negócio, você mudou de tópico aqui, aí
Muda aí, minha filha. Você perdeu o time do negócio, é difícil de voltar. O que eu estava falando? O ânimo renasce quando ouvimos o chamado de Jesus, porque o restante do texto diz, não é isso aí não. É para frente, é para trás, minha filha. Aí... É aí, minha filha, deixa aí. Oh, Deus. É aí. A fé faz Jesus parar. A última parte diz que quando ele ouve Jesus chamá-lo, a tristeza deu lugar à esperança. Quando você ouve Jesus te chamar, o abatido levanta. Não é bom ouvir assim, diz o Senhor, como a Thaís ouviu aqui? Está melhor a alma, Thaís? Tá, não tá? Não é bom? Então o chamado de Jesus traz vida nova. Agora passa para frente. Mas é porque eu não tinha terminado o tópico, meu filho. Lançando a capa. Esse trem confunde a gente, né? Mas vocês estão achando melhor assim? A compreensão é melhor? Amém? Tem que combinar com meus funcionários ali. É porque ele esperou para mudar. Não sei se vai dar tempo tudo não, mas... Que hora que acaba? Já acabou, né? Vamos falar só esse aqui e depois nós cura ele. Não, falta 3 coisas ainda. 2? A slide falta 2, mas aqui na cabeça do pastor... Vira uma vigília. O que acontece depois? Lançando a capa, deixando o passado para trás. O texto diz, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que essa capa representava aqui? Essa capa representava a identidade de Bartimeu como cego. Era o único bem que ele tinha. Era a única coisa que ele tinha. Era como se... igual tem aí muito na rua, né? As pessoas têm o seu colchãozinho, têm sua cobertinha. Já ouviu falar da expressão sapeca negrinho? Já ouviu? É aqueles cobertor que o governo costuma dar. Primeiro ele coça muito. E aquela situação assim, você puxa para cobrir em cima, você descobre embaixo. Não sei porque o nome é esse, mas o que eu ensinei, que eu aprendi foi isso. Então, ao jogar fora essa capa, ele estava dizendo que ele não voltaria. Preste atenção, ao jogar essa capa fora, ele estava dizendo que ele não voltaria mais para aquela condição. Isso tem que acontecer com a gente. Quando a gente decide seguir Jesus, é necessário deixar para trás o que nos identificava com a velha vida. Pecados, hábitos, medo, desculpa, tudo tem que ser deixado para trás. Só que os crentes de hoje diz que converte, mas não muda o palavreado, não muda a roupa, não muda as amizades, não muda os locais, não muda nada. E a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Apocalipse diz assim, aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. O que é sujo, suje-se mais. O que é limpo, limpe-se mais. Metanoia. O que é metanoia? Mudança de vida. Isso é ser cristão. Mudar a vida, mudar hábitos, mudar pensamentos, mudar o palavreado. Amém? O texto também diz, de um salto, ele deu uma resposta imediata, ele não hesitou. De pronto, ele aceita o chamado de Jesus. Então, quando Deus fala, você não pode adiar, você tem que tomar atitude rapidamente. E o texto também diz que ele dirigiu-se a Jesus. A fé, ela te move na direção certa. Bartimeu não fica esperando, ele foi até Jesus. A fé tem que nos impulsionar a sair do lugar. Se você olhar a vida dos peregrinos da Bíblia, eles sempre se movimentavam de um lugar para outro. A vida de fé não é estagnada. Jesus está chamando você para se levantar e se mover. Amém? Próximo. Jesus faz pergunta que revela o coração. Jesus parece, como o pastor Cláudio Duarte diz,
parece que Deus tem senso de humor. Porque ele vira para uma pessoa que é cega e pergunta para ela o que ela quer. É o texto que está dizendo. Você já viu cego? Você chega perto dela, você sabe que ela é cega. Mas vamos entender por quê. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Jesus sabia que ele era cego, mas ele queria ouvir da boca dele o que ele queria. Porque Deus valoriza quando nós verbalizamos a nossa fé. Nós cometemos um erro de orar e nós queremos alguma mudança, alguma coisa na vida, mas nós não especificamos a nossa oração. Por quê? Nós temos que ser específico. Você pode orar assim de forma genérica. Deus me abençoa. Ora, Deus sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca onde você quer que Ele te abençoe. Não é? É muito genérico, é muito vasto, muito vago. Deus me abençoa. Tem a sua vida sentimental, conjugal, familiar, financeira, profissional, ministerial. Tem muita coisa, saúde, família. Então você tem que ser específico. Ele não hesita. Ele nem deu resposta vaga. Ele disse, mestre, eu quero ver. A fé eficaz especifica o que quer de Deus. Se você quer milagre na área financeira, Deus, eu quero milagre na área financeira. Se você quer um milagre na cura, Deus, eu quero um milagre na cura. Aí você vai achar um versículo referente àquilo que você quer. Uma coisa que a gente é muito vago também. Pedir perdão de pecado. Quando a gente vai pedir perdão de pecado, a gente faz assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Já orou assim? Já? Deus perdoa todos os meus pecados. Davi disse assim, enquanto eu não enumerei os meus pecados. Você tem que contar, um por um. Como, quando, onde, por quê? Tem que ser específico com Deus. Porque isso mostra que você quer mudança. A fé que fala com clareza, ela vai alcançar alguma coisa. Jesus mostra para esse homem aí, perguntando para ele qual era a necessidade dele. Porque a gente tem que entender o seguinte, esse homem, além de ser cego, ele era o quê? Mendigo. Aí Jesus pergunta, que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O mendigo, ele não tem casa, não tem comida, não tem roupa, não tem nada. Por isso que Jesus perguntou, para saber o que realmente ele queria. Então é por isso que Deus pergunta para mim e para você, o que você quer que eu te faça? Deus sabe, mas Ele quer saber e que você seja específico. Para terminar, diz amém? Amém. A irmã Elane já aprendeu, né? E Leônidas. A fé é o canal para milagre. Jesus disse assim, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus faz uma declaração, a sua fé te curou. Não foi um ritual, não foi por merecimento, foi fé. Foi fé. A fé dele curou. E o que acontece também? O texto diz que a fé dele operou uma cura imediatamente. O texto diz. Tem coisas que Jesus não demora quando ele encontra a fé. Nós sabemos que há tempo e modo para tudo debaixo do céu. Mas tem coisa que Deus tem prazer em fazer rapidamente, imediatamente. Que assim seja comigo e com você, se assim for a vontade do Senhor, aconteça imediatamente. E termino dizendo, quem é curado de verdade, segue Jesus, porque o texto termina dizendo que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Ele não volta para a mendigância, ele não volta para a velha vida. Então, quando Deus te abençoar, olhe para mim. Quando Deus abrir as portas, quando Deus fizer o milagre que você espera, você vai continuar seguindo Jesus? Amém? Amém? Que assim seja. Fique de pé. No nome de Jesus. Feche seus olhos.
Põe no... Ah, tá aqui. Deixa eu achar a primeira folha aqui. O clamor que move o coração de Deus. Você agora com o seu clamor, se você quiser gritar, não grita muito alto por causa do nosso irmão ali. Amém? Mas você entendeu qual é o significado. Às vezes você vai orar baixinho, mas o seu clamor vai chegar até o Senhor. Eu não sei qual área você precisa de um milagre, o cego precisava ver. E eu tenho certeza que você precisa de alguma coisa. O cego alcançou, nós também vamos alcançar. Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, ó Deus, que ouça o nosso clamor. Que o nosso clamor possa mover o coração do Senhor nesta noite. Que o Senhor atenda, Senhor, ao pedido, ao desejo, ó Deus, a esperança que está no coração deste homem e desta mulher. Alguns buscam vitória financeira, outros buscam salvação da família, outros buscam, Senhor, o milagre no trabalho, no comércio, outros pedem, Senhor, cura física, emocional. Ó Deus, os pedidos são muitos e as áreas são inúmeras. Uma coisa nós temos certeza, nada e nem ninguém vai nos impedir de buscar o Senhor. Muitos podem dizer, para. Muitos podem dizer, não grite. Muitos podem dizer, para que ir novamente na igreja? Para que ler a Bíblia? Você lê e nada acontece. Você ora e nada acontece. Ao invés das coisas melhorarem, elas têm piorado. Essa é a multidão que quer nos parar. É a multidão que quer nos impedir de clamar. Mas como, ó Deus, o cego Bartimeu disse, ó Deus, Jesus, filho de Davi, com a intensidade ainda maior, com um clamor ainda maior, assim nós continuaremos buscando ao Senhor. Porque a tua palavra diz, o que pede vai receber, o que busca vai achar, o que bate, a porta vai se abrir. A bênção se achega para aqueles que perseveram, não é para aqueles que desistem, não é para aqueles, ó Deus, que param no meio do caminho e se conformam como o cego estava conformado, em ficar ali à beira do caminho, acostumado com a mendigância, com pouco. Eu não quero pouco, Senhor. Tua igreja não, ó Deus, quer pouco. Nós queremos mais do seu poder, mais da sua graça, mais da sua presença, mais do seu amor, mais provisão financeira, porque a tua palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ó Deus, é isso que o Senhor tem preparado, aquilo que nem chegou ao coração do homem. É, ó Deus, o melhor desta terra. Vem abençoar o teu povo, vem tirar a cegueira espiritual e vem, ó Deus, nos ajudar, em o nome de Jesus, a seguir o Senhor mesmo depois de sermos abençoados. Porque muitos recebem a bênção e, ó Deus, esquecem do abençoador. Eu não quero essa fé interesseira, essa fé, ó Deus, que busca só o milagre, não. Eu quero o Senhor, a tua igreja quer o Senhor, que adianta ganhar o mundo e perder a alma, que adianta, Senhor, ter riqueza, ter as coisas dessa terra e não ter o Senhor. Ragai, vassavagai, avé, calabassúbia, nada adianta, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, vem abençoar a tua igreja, vem manifestar a sua glória sobre a sua igreja, vem, ó Deus, operar sinais, prodígios, maravilhas no meio da sua igreja. Aquele cego precisava ver, ele precisava que os olhos fossem abertos, e a palavra do Senhor diz, a tua fé te curou. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que a nossa fé alcance aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Não deixa a nossa fé vacilar, não deixa a nossa fé duvidar, não deixa a nossa fé questionar, mas que a nossa fé seja uma fé que confia, uma fé que opera, que produz, ó Deus, ó Pai, que move o coração do Senhor. Que eu possa, Senhor, nesses dias próximos, ouvir e ver pessoas que aqui entram nessa igreja sendo abençoadas. Que eu possa ouvir, Senhor, testemunhos de que o Senhor abriu porta onde não tinha, de que o Senhor salvou, ó Deus, aquele que todo mundo dizia que ele não seria salvo. Ramande craiavé calabassúbia, que eu possa ouvir, Senhor, que eu possa ver com os meus olhos o milagre da tua igreja, que eu possa ver, Senhor, a sua igreja se alegrando,
glorificando o nome do Senhor pelas bênçãos que o Senhor há de trazer sobre esta igreja que tem clamado, que tem, ó Deus, estado aqui no pouco, mas temos sido fiéis, ó Deus, ao Senhor e à sua palavra. Vem nos abençoar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da tua igreja neste lugar. Faz algo de extraordinário neste lugar. Opera sinais e maravilhas em nós e através de nós, para que o seu nome, Senhor, seja glorificado. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Aleluias. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluias. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Amém? Glória ao Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus, sobre a tua não vai trazer a sua luz. Sobre sua família, nome o santo nome Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Eles vão continuar cantando, caso você queira, caso você possa. Vamos ofertar e dizimar a obra do Senhor nosso Deus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Amém. Feche seus olhos. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te dê graça, te dê paz, te dê prosperidade. Que o nome dele seja glorificado em você e através de você. Que os seus inimigos caiam por terra em nome de Jesus. Onde as portas estão fechadas, eu oro em nome de Jesus para que elas se abram. Onde há enfermidade, eu oro em nome de Jesus que haja cura. Onde há o desânimo, que o Senhor tire força da sua fraqueza. Que você se levante como o cego de Jericó. Não fique assentado à beira do caminho, esperando as coisas acontecerem. Busque o Senhor enquanto pode achar. Não desista dos seus sonhos, não abra mão das promessas do Senhor, porque o Senhor sabe até onde você pode suportar. Descansa nele, espera nele, confia nele, porque ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Se ele disse, certamente irá acontecer, porque ele é fiel. Por isso eu abençoo a sua vida, a sua casa, seu trabalho,
abençoe em nome de Jesus seus filhos, abençoe em nome de Jesus seu casamento, abençoe em nome de Jesus seu trabalho. Eu abençoo a sua vida e que sobre ti seja a bênção do Senhor e que você e eu sejamos como José. Aonde nós formos, haja um milagre, haja bênção, haja prosperidade. É o que eu te peço, Deus, e eu abençoo o teu povo no nome de Jesus e te peço que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Vão em paz. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente alguém.